Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje, dia 4 de junho de 2022, iniciamos aqui mais uma série, a série Viagem ao Sobrenatural, uma série na qual iremos abordar diversos temas aí ligados ao satanismo, nova era, a medicina alternativa. Iremos lançar mão da Bíblia sempre, claro, né? E também alguns livros, né? Que trazem testemunhos importantes, relatos, como o livro Viagem Sobrenatural, do Roger Morneau. Primeiro que iremos abordar, iremos estudá-lo hoje, inclusive. O livro do Fernando Chaige, Forças Misteriosas que Atuam sobre a Mente Humana. O livro Enganado pela Nova Era, do Will Barron. Né? Esses três livros esgotados, né? Mas temos o PDF, quem está nos acompanhando aí pelo YouTube, na descrição do vídeo, nós temos o nosso endereço de e-mail. Basta você enviar o seu número do celular e nós vamos lhe incluir na linha de transmissão do WhatsApp. Então, você irá receber esses livrinhos. Se quiser ir também diretamente ao Telegram, nós temos um canal, o canal é Biblioteca Pomone, né? Então, lá nós deixamos arquivados todos esses livros e outros materiais. Você, então, poderá baixá-los, né? Bem, eu mencionei três livros, né? O livro do Roger Morneau, do Will Barron e o livro do Fernando Chaige, Esgotados. Tem um quarto que conseguimos ontem também, iremos também estudá-lo. Livro do pastor Eliseu Lira, O Governo da Nova Era, né? Também um livrinho esgotado, né? E, por fim, vamos estudar um livrinho chamado Medicina Alternativa. Todos esses livros que eu mencionei foram publicados pela Casa Publicadora Brasileira, certo? Mas com exceção do último, todos os demais são livros esgotados, não é possível mais encontrar nenhum desses livros nas livrarias ou no site da Casa Publicadora, por isso estamos disponibilizando os PDFs. Já o livro Medicina Alternativa, ele está, sim, disponível, ainda é publicado. Pois bem, como é de nosso costume, vamos, então, elevar a Deus uma prece para iniciarmos o estudo desta tarde. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, muito obrigado pelo dom da vida, muito obrigado por mais um sábado. E a oportunidade que temos, Senhor, livremente de estudarmos temas tão importantes para a nossa vida espiritual, enganos terríveis que irão, se possível, abalar os próprios escolhidos nesse tempo do fim. Por isso, eu lhe rogo que o teu Santo Espírito venha tocar os corações daqueles que receberam o convite desse estudo, aqueles que também irão acompanhar esse estudo pelo YouTube, que possamos avançar mais e mais no estudo da tua palavra, e que as profecias de Daniel, do Apocalipse, também estejam sempre diante dos nossos olhos, e que assim, ó Pai, estejamos preparados para o teu breve retorno, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos. Então, como eu falei, nós vamos iniciar o nosso estudo com o livrinho aí, Viagem ao Sobrenatural, certo? Mas antes, um texto que irá ser útil a toda essa série, né? Começar por hoje, todos os próximos estudos, esse texto continuará sendo chave, né? Um texto extremamente importante, texto que está em Efésios 6, verso 12. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. É muito importante, né, sempre lembrarmos desse texto. Há muitos cristãos por aí preocupados com a política, né, extremamente envolvidos na política, achando que a solução deste mundo vai passar aí pelas cortes, pelas casas legislativas, pelos governos.
E, na realidade, não, né? O nosso foco deve estar nessa grande luta espiritual, nesse grande conflito entre o bem e o mal, do qual nós fomos feitos espetáculos para o universo, né? Todo o universo acompanha ansiosamente, né, o que acontece neste planeta, né? Qual será o desenrolar desse grande conflito entre Cristo e Satanás. E precisamos estar bem alertas, né, em relação aos enganos, às estratégias de Satanás, né? A Bíblia diz que Satanás anda em derredor, né, como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, ele, ao longo da história, foi aprimorando as suas estratégias, as suas tentações, os seus enganos, de modo que ele tem muita experiência acumulada, ele age de forma muito sutil, e é isso que nós vamos ver a partir de hoje, né? E à luz da palavra de Deus, então, iremos ver como podemos nos proteger de todos esses enganos, e como poderemos estar em pé diante de Deus nessa crise final que o mundo irá viver, certo? Bem, gostaria de cumprimentar aí o Vitor Gonçalves, é um prazer muito grande, tá, Vitor? Tê-lo conosco aqui. Bem, vamos seguir então, né? O livro Viagem ao Sobrenatural, o livro do Roger Morneau, nós temos a versão em PDF e temos o livro físico. Aliás, eu acho que eu cometi um pequeno equívoco no início, tá? Me perdoem, eu acho que eu falei que o Viagem ao Sobrenatural está esgotado, quando na verdade não. O livro do Eliseu Lira, O Governo da Nova Era, o livro Forças Misteriosas que Atuam sobre a Mente Humana, O Enganado pela Nova Era, do Will Barron, estão sim esgotados, mas o Viagem ao Sobrenatural ele ainda é editado, tá? Aqui eu tenho uma edição, uma das mais recentes, né? A edição do livro Viagem Sobrenatural. E só para localizar aí, né, quem ainda não conhece o livro, a sinopse aqui do livro, diz o seguinte: as experiências e recordações da infância e da guerra haviam levado Roger Morneau para longe de Deus de tal maneira que ele agora o odiava. Depois da guerra, por meio de um amigo, Roger foi levado a adorar os demônios. Então ele descobriu as boas novas de um Deus amoroso e sentiu o desejo de cortar os laços de adoração aos espíritos. Neste livro, Roger Morneau narra sua própria história de como o socorro divino o livrou do terrível mundo do satanismo, certo? Pois bem, e no primeiro capítulo do livro, o Roger fala de uma experiência que ele teve mais à frente na vida dele, né? Por isso que eu aqui, né, buscando abordar o testemunho dele numa ordem cronológica, então eu começo pelo capítulo 2, né? Lá na frente, nós iremos tratar dos acontecimentos do capítulo 1, né? Que está mais à frente na vida dele. O Roger Morneau faleceu em 1998, então tem uma história, um testemunho fantástico, e é isso que nós iremos ver hoje aqui, e espero que possamos concluir no sábado que vem, né? Para não nos alongarmos aqui demais. Ele nasceu numa família católica, né, lá do Quebec, no Canadá, em 1925. O Quebec é uma região de colonização francesa lá no Canadá, né? O Canadá é um país bilíngue. E o próprio Roger Morneau era bilíngue, né? Falava o francês e o inglês. Bem, só um detalhe, vocês estão visualizando os meus slides, certo? Podem confirmar aí para mim? Estou vendo. Ok, beleza, certinho. E a família do Roger Morneau era uma família, assim, profundamente católica, né? Aqui nós temos uma foto de Montreal, no Canadá, em 1930, para vocês entenderem mais ou menos, assim, o contexto, né? Como era o país ali na infância do Roger Morneau, né? Bem, era uma família próspera, né? O pai era fazendeiro, gerente de fazendas e uma família muito católica, né? Bem, e desde a infância, o Roger passava assim a questionar algumas coisas, né? Primeiro que
a imagem que ele tinha de Deus era de um Deus assim muito severo, né? Um Deus muito punitivo. Ele chegou a passar por uma doença ali na infância, a mãe ficou muito preocupada com isso, orou a Deus, falou que se ele se recuperasse, que ia fazer de tudo para ele ser um padre, né? Haviam vários religiosos na família, né? Freiras, pelo menos um tio dele que era padre. A família seguia tudo rigorosamente que a Igreja Católica prescrevia, né? As novenas, as rezas diárias, jejuns, vigílias, né? E o Roger, né, passa a questionar a crença no purgatório, né? Os católicos acreditam que existe o paraíso, existe o inferno, né, que é um tormento eterno. Inclusive, aqueles que estão nos acompanhando no nosso canal do YouTube, que é o canal do Projeto Pomone, nós temos uma série sobre as crenças populares, inclusive sobre a ideia do tormento eterno, a crença na imortalidade da alma. Eu recomendo que vocês assistam, tá bom? Eu vou deixar o link da playlist na descrição do vídeo também. Bem, e o Roger, ele não consegue entender, né, como que Deus, sendo amor, né, ele poderia deixar pessoas ali sendo torturadas no purgatório por anos e anos, devido a pequenas faltas, né? A crença no purgatório surge na Idade Média, como uma forma, assim, de encontrar um meio termo. Na Baixa Idade Média, principalmente, muitos cristãos acabavam descumprindo certos regulamentos da Igreja Católica e praticavam, por exemplo, a usura, né, o empréstimo de dinheiro a juros. Só que eles eram cristãos, eram batizados, muitas vezes faziam doações generosas à igreja. E como a igreja condenava a usura, então, qual seria o destino dessas almas, né? As pessoas questionavam. Esses cristãos, eles iriam para o inferno, passar toda a eternidade no inferno, então não parecia razoável, né? Então, ali surge a crença no purgatório, que seria um lugar de transição, né? Os cristãos, as almas, né, dos cristãos que não eram totalmente bons para ir diretamente para o céu, nem totalmente maus para ficarem toda a eternidade no inferno, então ficaria algum período ali no purgatório. E penitências, pagamento de indulgências, né, dinheiro, dos vivos, né, poderia abreviar o tempo dessa alma ali no purgatório, para que ela sofresse menos e fosse um pouco mais rapidamente para o céu. Então, o Roger, ele questiona isso a mãe fica meio sem jeito, pede a ajuda do pai, e o pai, assim, não consegue explicar muito, mas ele fala, olha, o Santo Papa ensina essa crença, e ele sabe o que é melhor para nós, então devemos aceitar isso, né? E o Roger, o garotinho, né, Roger, a dúvida dele era a seguinte, por que Jesus, quando esteve na Terra, era bom, né? E quando ele foi para o céu, ele ficou mal, então. Ele se tornou mal, assim, um Deus punitivo, severo, cruel, né? Uma coisa que ele tinha dificuldade para entender. E ele também não entendia o seguinte, como que os meus pais, sendo seres humanos e pecadores, portanto, são perdoadores, são compassivos, são amáveis, e Jesus não, né? Jesus não perdoa as menores faltas, as pessoas que tenham cometido ali os pequenos delitos ou desvios, às vezes ficam anos ali no purgatório, sofrendo ali nas chamas do purgatório. Então, era algo muito estranho para ele, né? A primeira imagem que as crianças têm de Deus, inclusive, é dos pais, né? E os pais de Roger, né, dentro daquilo que conheciam, que entendiam como sendo a verdade, o melhor a se fazer, eles eram sinceros, né? Eram pessoas boas, né, dentro daquilo que eles entendiam. Então, aquilo tudo gerava uma dúvida enorme, né, para o Roger Morneau, né? Ele colocava ainda outras dúvidas, né, a questão da transubstanciação, né? Alguém aí sabe o que é a transubstanciação? Alguém se lembra disso? Eu já ouvi falar, Vel, mas aí não lembro do momento, não. Muito bem. Olha, quando Jesus
ainda estava na terra, ele instituiu a Santa Ceia, né? E ele abençoou lá o pão na última ceia com os discípulos, abençoou o vinho. E ele falou: olha, comei do pão, bebei do vinho em memória de mim, né? Essa é minha carne, esse é meu sangue. Bem, a crença na substanciação é a crença segundo a qual o sacerdote católico, o padre, o bispo, enfim, quando abençoam ali a hóstia se transforma, por isso transubstanciação, ela se transforma na carne de Cristo. E o vinho se transforma no sangue de Cristo, né? E o Roger Bonneau, ele questionava, né, como é que Jesus está no céu e ao mesmo tempo aqui no pão, né? Ele é um espírito, então, ele não tem um corpo, os salvos terão um corpo ou não, né? Era uma dúvida também que ele tinha, né, dentre outras dúvidas, né? E uma coisa também gerava uma certa perplexidade para ele, né? Esse dogma de que fora da Igreja Católica Apostólica Romana não há salvação. Pode falar, Pedro, fica à vontade aí. Oi, professor. Feliz sábado, né? É. Feliz sábado. Desculpa interromper a explicação do senhor. Eu só me lembrei de uma coisa, acho que foi no ano passado. Eu tava vendo uma live do Dr. Rodrigo Silva, e ele tava junto com o Michel São Borges, e ele tava explicando, o Michel São Borges, ele tava explicando que, eu não sei se exatamente também isso inclui o satanismo, mas tanto o adventismo quanto o comunismo, se eu não me engano, o espiritismo e também o satanismo, eles surgiram justamente bem semelhantes na mesma data. Aí ele estava explicando que isso era um dos motivos, por exemplo, que justificava a igreja adventista ser uma igreja separada também, que se inclui nas profecias de Daniel, etc. Eu tô confundindo, ou de fato todas essas quatro filosofias, essas linhas de pensamento surgiram no mesmo período de tempo? Assim, o satanismo, ele é tão antigo quanto o próprio Satanás, né? A primeira sessão espírita, vamos dizer assim, né? Se deu lá no Jardim do Éden, né? Satanás usou uma serpente, né, para falar com Eva, né? Enfim. Agora, o espiritismo moderno, a teosofia, que depois avante nos nossos estudos a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, teosofia, o espiritismo moderno, é, o mormonismo, né, que tem um profeta também, Joseph Smith, as testemunhas de Jeová, o darwinismo, né, o marxismo, né, o socialismo científico, o marxismo, realmente, tudo isso daí surgiu basicamente na mesma época ali, né, na segunda metade do século XIX. Então, sempre que Deus ele suscita assim novas verdades, tem assim uma verdade presente, né, como nós chamamos, Satanás ele procura causar uma confusão na mente das pessoas e levanta aí vários movimentos, porque Satanás é o mestre da contrafação, né? Nós vamos falar um pouco melhor disso aqui. Então, sim, nesse sentido, está correto, sim, tá, Pedro? É por aí mesmo. Bem, o Roger, então, ele questiona esse princípio aí também. Como assim, né? Fora da Igreja Católica não há salvação, né? Porque chega lá um protestante para trabalhar lá na casa dele, né? Fica lá uns dias lá trabalhando, e ele nota que o protestante era melhor, inclusive, do que eles, mesmo eles sendo bem religiosos, né? O protestante era, assim, mais piedoso, vamos dizer assim, era mais leal aos princípios da Bíblia do que eles próprios. Então ele questiona, né, qual vai ser o destino dos protestantes bons, né, sinceros, leais a Deus? Eles irão para o inferno, né? E a resposta lá do pai, dos familiares lá, é que sim, né? Porque fora da Igreja Católica não há salvação, né? E o Roger também descobre que católicos que haviam morrido sem se confessar um padre, né? Que haviam morrido ali com seus pecados, enfim, que também corriam esse mesmo risco, né? De irem para o tormento eterno. Então era algo assim muito preocupante para ele e ele acaba concluindo que Deus era injusto, né? Ele vive outras experiências, tem uma pessoa lá
uma senhora lá na vizinhança, né, católica, que morre, mas a família não tem recursos para pagar, né, a missa do sétimo dia e outros serviços religiosos, e ao contrário da família, da própria família dele, né, o pai dele conseguiu custear tudo isso e muito além, né, para que a mãe, inclusive, nem passasse pelo purgatório, para que a alma da mãe fosse diretamente para o céu, de acordo com a crença deles. Então, para ele, Deus era injusto, né? Ele foi alimentando assim uma revolta muito grande em relação a Deus, e ele só aguardava assim, um momento de adquirir a independência financeira dele para renegar completamente o cristianismo, né, e viver a vida dele, né? Bem, então, essas experiências foram endurecendo bastante o coração do Roger Morneau, e ele então decide finalmente abandonar a Deus, né? Bem, ele chega à juventude e ele vai participar na Segunda Guerra Mundial na Marinha Mercante Canadense, né? Bem, e ali vai ser uma experiência ainda mais assim difícil para ele em relação à fé, né? Ele vai se questionar muito a Deus, né? Tudo aquilo que eles estão vivendo, toda a maldade, né? Os inocentes, né? Imagina as notícias sobre as crianças, né? Por exemplo, indo para as câmaras de gás, o Holocausto, toda aquela miséria ali, né? E como é que fica Deus, né? Um Deus de amor que pode todas as coisas, e ele vai, né, romper definitivamente com Deus ali, né? Depois do conflito, ele vai conseguir um emprego, né? Um emprego civil. Bem, e aí, né, com um amigo que ele conhece, né, um amigo que já era dos tempos da guerra, né, e eles se reencontram ali depois da guerra, ele vai a uma sessão espírita, né? Então ele recebe esse convite, vai lá a uma sessão espírita, conhece lá algumas pessoas e começa, né, então, a ouvir esse amigo e achar que algumas respostas existenciais, algumas questões da vida dele, ele poderia encontrar no espiritismo, né? Bem, e aí, lá na sessão espírita, ele conhece o Jorge, que era o líder de uma banda de jazz, né? E o Jorge fala para ele a verdade sobre as sessões espíritas, né? Alguém aí se lembra do que o amigo fala para ele sobre o que é o espiritismo, né? É bem surpreendente assim, o que o Jorge fala para ele. O Jorge que, só para refrescar a memória de vocês, ia lá com a esposa, né? Levava a esposa nessas sessões espíritas. O Gisele, você está me ouvindo, Gisele? Tô. Você já leu, você já Eu leu o não livro? lembro muito bem, mas eu já li 2 vezes esse livro, Hum. mas é que eu sou meio esquecida, né? Mas é mais ou menos assim, que aquilo ali era só para camuflar, entendeu? O espiritismo era só para camuflar uma coisa muito mais grandiosa, tipo assim, uma coisa muito pior por trás, né? Mais ou menos assim. Pois é, o Pedro quer falar também. Pode falar, Pedro. Professor, lembrei de algo, não sei se é verdade, né? Mas eu já vi acho que uma entrevista que dizia que, se eu não me engano, não sei se foi, acho que foi um espírita que dizia que tinha um rapaz, o assassino de John Lennon, meio que um demônio conversava com ele, falando que, tipo, falando passo a passo, de como matar o John Lennon, etc, e que depois eles utilizariam isso para dizer que a morte dele estava premeditada, mas desde o início esse demônio, ou espírito, enfim, dizia pro assassino de John Lennon que ele ia matar ele e tudo mais. Aí depois que eu vi isso, eu fiquei, caraca, que doideira, que doideira. Que coisa, eu nem sabia dessa história aí, né? Mas o Jorge, ele revela para o Roger Morneau, o Holland, né, que estavam ali, né, ele dá uma carona para eles vão fazer uma refeição, alguma coisa assim, à noite ainda. E a Gisele está certa, é mais ou menos nessa linha do que a Gisele falou. Ele falou o seguinte, olha, eu venho a essas sessões, eu trago a minha esposa, é um alívio para ela, né, ela
ela acredita que ela conversa com a mãe, né, que já faleceu, o espírito da mãe aparece aí, isso traz, assim, um alívio para ela, então eu venho por isso. Mas é o seguinte, se vocês querem chegar à fonte do poder, né, se vocês querem ter prosperidade, poder, vocês precisam ir até a fonte não é essa, não são essas sessões espíritas, né? Nessas sessões espíritas, os demônios, né, eles assumem a forma dos entes queridos falecidos e eles se comunicam, passam ali algumas mensagens. Mas a fonte do poder são justamente os demônios, né, os espíritos. Então, se vocês querem poder, vocês precisam ir comigo. Eu estou fazendo convite a vocês, né, para nós irmos até uma seita, né, um templo satanista, e lá vamos iniciar vocês na adoração aos demônios. Então, ali está o poder, né? Bem, então, eles vão, né, vão conhecer essa seita, né, vão passar ali algum tempo, e o Roger menciona que lá eles vão conhecer algumas das pessoas mais poderosas, mais ricas, influentes de Montreal, lá no Canadá. Pode falar, Pedro. Ô, professor, desculpa te interromper de novo. Mas isso também tem alguma relação à maçonaria ou tem nada a ver? Pedro, existe sim, o engano, ele está totalmente interconectado, né? Então, quando falamos em nova era, sociedades secretas, satanismo, enfim, a medicina aí dita alternativa, né? Tudo isso está, de algum modo, interconectado, né? Porém, aqui nós estamos falando de uma organização, de uma seita explicitamente satanista, assim, né? Então, não é o caso, por exemplo, da maçonaria, de outras organizações aí. Aqui se tratava de uma seita que se propunha a adorar e a servir aos demônios, né? Para eles obterem o poder, né? Bem, aí o que acontece? O Roger e o Roland vão ouvir ali vários relatos de sucesso, né? Supostamente graças aos espíritos, né? Eu me lembro de um relato de um amigo, o pastor Eliseu Lira, que inclusive é autor de um dos livros que nós estamos recomendando, né? O Governo da Nova Era, né? E ele comentando, né, como que Deus é misericordioso, né? Mesmo sabendo que muitas vezes as pessoas irão atribuir milagres, ou favores, ou sucesso a santos, à Virgem Maria, ou nesse caso aqui, aos espíritos demoníacos, enfim, mesmo assim, muitas vezes Deus, ele abençoa, né? Essas pessoas, né? Porque Deus é misericordioso, né? Então, quando ele derrama, por exemplo, a chuva, ele derrama para os bons, para os maus. Quando Deus dá o sol, né? Para os bons, para os maus, ele dá capacidade, inteligência, né? Mas também, claro, né? Os demônios, eles têm poder e eles têm condições de oferecer favores também às pessoas, né? O próprio Satanás lá, ele ofereceu riquezas, poder a Jesus no deserto da tentação, né? Bem, então, eles ouvem lá vários relatos, parecia assim, eu mal comparando, né? Um culto assim de quarta-feira, né? As pessoas ali relatando testemunhos, né? Embora os nossos cultos, às vezes, as pessoas se concentrem mais em pedidos, né? Mas era isso, né? As pessoas ali relatando seus testemunhos. Ele ouve sons da sala de culto que ele não conhece imediatamente, né? Então, assim, é todo um processo até ele estar totalmente integrado ali naquela seita, naquela sociedade, né? E são sons semelhantes com a música dos hindus, né? A música ali oriental, né? Temos aqui, inclusive, alguns instrumentos orientais ali, hindus, né? A questão da percussão, tambores, né? Isso sempre teve um papel muito importante nesse tipo de culto, né? Esse tipo de religiosidade, né? E o Roger Morneau ouve isso aí, né? Achei interessante destacar, né? E falam para ele da hipnose, né? A importância ali da hipnose, que após a primeira experiência,
o dito paciente nunca mais poderá resistir ao poder do hipnotizador, né? Então, a pessoa abre as portas da mente ali, da sua consciência a um outro poder, né? Que a partir de então vai passar a controlá-lo, né? Sobre esse tipo de controle, é extremamente importante vocês lerem o livro Enganado pela Nova Era, do Will Barron, né? É um indivíduo que passou por um bom tempo ali sendo controlado ali pelos espíritos demoníacos, né? Cada decisão, cada passo que ele tomava na vida dele, ele tinha que consultar essa voz interior, que eram, na verdade, os espíritos demoníacos, né? Ellen White falou também sobre a hipnose, né? Ela fala como o mesmerismo, né? E ela já alertava na época dela para esses perigos. Também uma prática que surgiu justamente ali no surgimento do movimento adventista, né? Entre os pioneiros, mais um engano, a hipnose ali sendo colocada, né? Bem, a seguir, o Roger Morneau vai falar da sala de adoração, né? Ele vai ter contato ali, então, com a sala de adoração aos espíritos, né? E ele fica impressionado com a clarividência do sacerdote satanista. Havia um sacerdote satanista, não é esse daqui da foto, né? O Antônio Lavey, né? A imagem só ilustrativa, né? Esse sujeito aí da foto o fundador da Igreja do Diabo, né? Escreveu uma Bíblia também, né? Sobre isso daí. Bem, mas o sacerdote satanista, ele tinha, assim, uma percepção, ele conseguia ver coisas que um ser humano comum não tinha condições, né? Então, ele vai ficando impressionado com aquilo tudo e vai também ali descrever, então, o espaço da adoração aos espíritos, né? Essa foto que vocês estão vendo aí é uma imagem meramente ilustrativa, né? Uma imagem de uma loja maçônica lá na França, mas que eu não deixei de ver, assim, algumas semelhanças, viu? Já que o Pedro também falou aí da questão da maçonaria, viu, Pedro? Na busca, assim, por uma imagem que se aproximasse da descrição ali do Roger Morneau, eu cheguei até essa imagem aí, né? Então, em primeiro lugar, um santuário, um lugar espaçoso, né? Um lugar bem amplo, né? Muito bem decorado, né? Com pinturas, né? Aliás, vocês estão vendo pinturas aqui também nas paredes, né? Mas ali, no caso, as pinturas eram em quadros mesmo, né? 75 pinturas a óleo, né? Medindo 120 centímetros, né? Por 80 centímetros, né? E o que o Roger identifica ali são retratos dos deuses, como eles chamavam os demônios, né? Os deuses mencionados nas sessões. Aquelas sessões que as pessoas falavam, olha, eu obtive riqueza, eu obtive sucesso, ou uma cura, isso, aquilo, outro, graças ao Deus tal, né? Então, quando ele desce, ele vai vendo ali esses retratos, ele vai, então, identificando e vai se lembrando, né, daquilo que ele havia ouvido lá nas sessões, né? E ele, então, descobre que esses espíritos acabaram se materializando, né, vindo, assim, realmente à tona para que artistas, então, retratassem esses demônios, né, enfim, como eles chamavam de deuses, para que, então, eles tivessem os retratos deles ali naquela sala, né? Bem, ele encontra um altar ao deus Neustan. Neustan é mencionado na Bíblia, né? O povo de Israel, né, sempre ali caindo em idolatria, em apostasia, enfim. E eles passam a venerar a serpente de bronze que Moisés havia erigido lá no deserto, né? Tem um momento lá no deserto que o povo está sofrendo picadas ali de serpentes e Deus orientou Moisés a colocar uma serpente de bronze ali numa haste de madeira e as pessoas olhando para a serpente, então, eram curadas, né? Essa cura aí, né? Enfim, todo esse simbolismo, na verdade, apontava para Jesus. Mas o povo acabou guardando aí essa serpente e os idólatras, né? Passaram a adorar a serpente, quando, na verdade, a ordem era apenas para eles olharem para a serpente, né? Isso tipologicamente apontando para Jesus.
E lá em 2 Reis 18, verso 4, nós encontramos lá um relato de que a rainha mãe, à época, né, ela tinha lá um altar e ela adorava Neustã, né? Bem, e havia um altar lá na sala de adoração dos espíritos a Neustã. Havia um grande altar no extremo da sala, né? E uma pintura em tamanho real, né? Bem, eu encontrei aqui essa pintura, né? De Emanuel, né? O orientador espiritual do médium Chico Xavier, né? Um dos médiuns mais famosos aí do mundo, né? Um médium espírita, né? Seguido por vários atores da Globo, pessoas assim muito influentes na política, enfim, que até hoje seguem os princípios aí, né, as revelações do Chico Xavier. E o Chico Xavier, assim como todos os médiuns espíritas, enfim, ele possui um orientador espiritual. E a partir dos relatos dele, né, produziram essa pintura aí que vocês estão vendo. Então, a gente nota várias semelhanças entre orientadores espirituais aí de grandes médiuns, de grandes personalidades aí ligadas ao ocultismo, como também o orientador da Madame Helena Blavatsky, né, que é a criadora da teosofia, e a semelhança com essa descrição feita pelo Roger Morneau, né, um indivíduo de aparência majestosa, né, imponente. Suas feições ali denotavam ali um intelecto superior, né, uma pessoa inteligente, capaz, a testa alta ali, né, simbolizando inteligência, um olhar penetrante, né, um olhar assim que você fica impressionado, e a postura dava a impressão de que era uma pessoa de ação e de grande dignidade, né, uma pessoa realmente muito importante, né, com um ar de nobreza, né, enfim. Isso também coincide com um relato de Ellen White, não sei quantos conhecem, né? Uma descrição que Ellen White fez de Satanás, né? E ela diz: foi-me então mostrado Satanás como havia sido um anjo feliz e elevado. Em seguida, ele foi-me mostrado como se acha agora. Ainda tem formas régias, né? Ou seja, parece um príncipe, né? Ainda, né? Uma pessoa importante. Suas feições ainda são nobres, pois é um anjo, ainda que decaído. Mas a expressão de seu rosto está cheia de ansiedade, cuidados, infelicidade, maldade, ódio, nocividade, engano e todo o mal. Ela teve a oportunidade de contemplar o rosto dele durante algum tempo, não foi apenas assim um retrato, né? Aquele semblante que fora tão nobre, notei-o particularmente. Sua fronte acima dos olhos começava a recuar. Vi que ele se havia degradado durante tanto tempo que toda boa qualidade se rebaixara e todo mau traço se desenvolvera. Seu olhar era astuto e dissimulado e mostrava grande penetração. Sua constituição era ampla, mas a carne lhe pendia frouxamente nas mãos e no rosto. Quando o vi, apoiava o queixo sobre a mão esquerda. Parecia estar em profundos pensamentos. Tinha um sorriso no rosto, o qual me fez tremer. Tão cheio de maldade e de simulação satânica era ele. Este sorriso é o que ele tem precisamente antes de segurar sua vítima, e ao fixá-la em sua cilada, tal sorriso se torna horrível. Isso está em História da Redenção, páginas 45 e 46. Né? Então, como os satanistas o denominam, né, ele é o grande mestre. Né? E percebam que eles têm toda uma versão própria do grande conflito. Eles têm a sua própria interpretação, a sua própria versão de como ocorreu o grande conflito entre Cristo e Satanás, então, né, que eles chamam de grande mestre. Em primeiro lugar, para eles, o grande mestre teria sido mal interpretado no céu, né? Ele não queria realmente causar assim problemas, uma rebelião, divisão, né? Ele foi mal interpretado e Deus, sendo muito cruel, né? Então, acaba o expulsando do céu junto com os seus simpatizantes, né? Então, assim, eles apresentam sua versão ali dos fatos, né? Ele foi recebido na terra, né? Por Adão e Eva, né? Que comem ali do fruto proibido.
E por isso, né, por ter sido recebido aqui, ele se tornou o proprietário legal. Então, essa terra pertence a ele. Nós sabemos que, segundo a Bíblia, o mundo jaz no maligno, né? Então, de algum modo, sim, ele é, de algum modo, o proprietário dessa terra, mas, segundo a Bíblia, ele é um usurpador, né? Não que ele seja um proprietário legal exatamente, não que ele tenha direitos, né, legais, vamos dizer, sobre a terra. Ele é um usurpador, né? A terra pertence a Deus, toda a terra, sua plenitude, pertence a Deus, mas Satanás é um usurpador. E no livro de Jó, nós sabemos que quando os representantes dos mundos, né, apareceram ali perante Deus, Satanás se intrometeu lá, né, como se fosse um representante da terra lá, né. Com a apostasia de Salomão, né, nós sabemos que Salomão vai ter 700 esposas, 300 concubinas, né, e ele vai fazer alianças com vários povos pagãos, idólatras. E com a apostasia dele, então, Satanás vai triunfar, né? Satanás fica feliz, ele vai se regozijar, então, nessa apostasia de Salomão, né? Que foi uma apostasia lamentável, né? Um homem que Deus dotou de tanta sabedoria, tanta capacidade e caiu tão baixo assim na idolatria, né? Bem, como é que agem os espíritos? Então, eles estimulam as pessoas a dar mais atenção aos seus sentimentos do que à palavra de Deus, né? Bem, no início aqui do nosso estudo, eu fiz menção ali a algumas religiões, né, algumas correntes, né, filosóficas, enfim, que surgiram ali na segunda metade do século XIX, contemporâneas, portanto, do movimento adventista, né, na sua fundação. E uma dessas religiões, ela prega exatamente essa questão dos sentimentos, né? Então, você tem dúvida se aquela é religião verdadeira, né? Eles apresentam ali um novo, que eles dizem ser um novo testamento de Jesus Cristo, né? Tem o seu profeta próprio, etc., né? E eles apelam muito aos sentimentos, né? Os próprios missionários deles, né? Quando te abordam, né? Eles falam isso, olha, peça a Deus lá para te mostrar, né? E aquilo que o seu sentimento lhe orientar, então, isso você deve seguir, né? E você vai acabar sendo direcionado ao livro ali que eles apresentam, né? Que eles dizem ser o Novo Testamento de Jesus Cristo, né? Vejam só, isso é exatamente atuação maligna, satânica, né? Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, né? E o nosso culto deve ser um culto racional, né? Baseado nas evidências que Deus nos apresenta, na sua palavra, na natureza, na história, né? É importante estudarmos sempre a história, cumprimento das profecias, né? Não há espaço aí para fundamentarmos a nossa fé em sentimentos, né? Bem, outra ação dos espíritos é que eles buscam formas de transformar os seres humanos em súditos de Satanás, né, o tempo todo. Não importa o que você vai adorar, não adorando a Deus, você se desviando da adoração a Deus, eles já atingiram o propósito deles, né? Nós sabemos que a paz na Terra não está nos melhores interesses de Satanás, né? Essa aqui é uma fotografia real, tá? Fotografia da Primeira Guerra Mundial, né? Então, a partir disso daqui, de relatos, a gente pode ver como é que a guerra é assim, é a quintessência da ação de Satanás neste planeta, né? Como Satanás se regozija na guerra ali. Tudo de mal e mais um pouco acontece durante uma guerra, né? Bem, Ellen White também fala sobre isso, né? Fala que Satanás deleita-se na guerra, né? Ele fica em júbilo, realmente, né? Pois a guerra excita as mais vis paixões da alma, né? Arrastando, então, para a eternidade as suas vítimas engolfadas no vício e no sangue. É seu objetivo incitar as nações à guerra umas contra as outras, pois pode, assim, desviar o espírito do povo da obra de preparo para estar em pé no dia de Deus, né? Isso está no livro Grande Conflito, página 589, né? Dentre os muitos vícios aí que se disseminam durante a guerra, né? O próprio vício em drogas, tá? Os soldados, por exemplo, nazistas, eles tinham ali no kitzinho deles, né? Além
de medicamentos, além de munição e tal, eles levavam ali drogas para usarem durante a campanha, para ficarem bem acesos, bem acordados e terem condições de levar adiante a Blitzkrieg, né? A guerra relâmpago lá na Polônia e em outros países do leste europeu. Então, eles conseguiam marchar dias a fio sem dormir, né? Totalmente acesos, totalmente ligados, né? Então, é um exemplo aí, né, de como Satanás ele ganha espaço em contexto de guerra, né? E muitos soldados acabam se viciando em drogas ali. Num primeiro momento, não é nem porque querem realmente usar drogas, mas porque sabem que precisam ficar acordados, senão vão morrer, né? Se eles cochilam, se eles dormem, o inimigo pode matá-los, né? Então é isso, é plano de Satanás envolver o mundo em guerras, né? Nós estamos vendo a guerra na Ucrânia, dentre vários outros conflitos aí que o mundo vive ainda hoje, né? Aqueles que morrem sob a liderança de Satanás, a liderança dos espíritos demoníacos, serão supostamente um dia restaurados à vida por ele, né? Por Satanás, né? Nós sabemos ali pelo livro Grande Conflito que Satanás vai alegar isso, ele não tem o poder de dar vida a ninguém, né? Isso não compete a Satanás. Mas ao final do milênio, quando a Cidade Santa estiver para descer, né? Aqui para a Terra será renovada, será uma nova Terra. Todos os ímpios, então, serão ressuscitados por Deus, né? E Satanás, que estava preso, metaforicamente falando, né, vai passar 1000 anos aqui na Terra desolada com os espíritos, né? Vai ser um tédio tremendo para ele que passou aí milhares de anos causando a miséria, tentando os seres humanos, ele vai passar 1000 anos, mas ao final do milênio, então, os ímpios serão ressuscitados e ele vai dizer para esses ímpios que ele os ressuscitou, né? Ele deu a vida para todos eles e eles, então, devem marchar contra a Cidade Santa. E vão estar ali com ele grandes estrategistas, grandes comandantes, generais aí que pela história deixaram a sua marca, né? Vão, então, se unir nesse último grande conflito aí, quando Deus vai derramar fogo e enxofre e vai derrotar todos eles, né? Bem, e eles falam o seguinte, se Deus quer mandar, que eles não usam, né? Inclusive o termo Deus, né? Lá no satanismo eles usam uma outra expressão lá. Bem, mas se o nosso Deus quer mandar fogo, enxofre sobre eles, pode mandar, eles não têm nenhum problema quanto a isso, porque eles já podem, os espíritos já podem dominar o fogo. E como evidência, eles apresentam isso daí que vocês estão vendo nessa imagem, né? Pessoas lá na Índia, pessoas até mesmo aqui no Brasil, né? As festas juninas que estamos agora nos aproximando, elas caminham sobre as brasas, né? E fazem longas caminhadas, vão e voltam sobre as brasas, e não acontece nada com elas. Por quê? Porque são os espíritos que dão esse poder para elas estarem ali imunes ao fogo. Então Deus pode derramar fogo em cima deles, que eles não vão ser destruídos, que eles já desenvolveram a capacidade de resistirem ao fogo, né? Então, tudo isso o Roger Morneau vai aprendendo ali, né? Com o sacerdote satanista. Ele aprende sobre o poder de levitação, né? Tem muitos mágicos aí, espetáculos, né? Circenses, enfim, mágicos aparecem lá fazendo pessoas levitarem, né? Esse é o poder de Satanás, né? E por que que ele chega, por que que Roger Morneau chega a essa informação? Porque ele vê lá um altar, né? Pedras enormes lá no altar de adoração aos espíritos, e ele pergunta como que aquilo foi transportado para lá, e a explicação é que os espíritos, então, pelo processo de levitação, levaram esses blocos de pedra enormes até lá, né? E o sacerdote fala que o mesmo aconteceu ali em Stonehenge, né? No período da pré-história ainda, quando esses blocos foram empilhados ali, e são objeto de culto. Esse lugar aí é como um santuário para seguidores da nova era, pessoas que acreditam que ele obtém energias, né? Até o dia de hoje. E várias outras civilizações também têm ali blocos, estátuas enormes de pedras, né? Em lugares que estão totalmente afastados de pedreiras, né? É o caso dos Olmecas na América Central, ou lá da Ilha de Páscoa, né? Enfim,
E que fica, então, essa pergunta, né, se não teriam sido também os espíritos demoníacos que teriam os ajudado, né, a formarem esses centros de culto, né, para adorarem os elementos, né, a pedra, enfim, ao invés de adorarem ao Criador, né? Muito bem. A máxima sabedoria do grande mestre, Satanás, é a dissimulação. E isso coloca, então, os espíritos em vantagem sobre Deus, né? Ele fala isso para Roger Morneau, né? Deus está em desvantagem, é por isso que ele está perdendo o grande conflito, né? Deus não pode mentir, né? Então, qual é a mensagem de Jesus? A mensagem de Jesus é que nós vamos ter riquezas, vamos ter prosperidade, seguindo os seus passos, é isso que ele nos promete? O que Jesus promete a nós? Salvação, né? Vida eterna, né? Promete vida eterna, mas nessa terra aqui, a promessa dele é aflições, né? Ele fala o seguinte, olha, no mundo tereis aflições. Quem quer vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Não é assim que ele fala? Né? Jesus não engana ninguém, né? Quem segue a Jesus vai seguir sabendo disso. Inclusive, eu vi um testemunho um dia no YouTube, o pastor falando, né, que ele conheceu um homem lá, um satanista, né, o sujeito, né, que falou para ele, olha, sabe de uma coisa? Quando eu era cristão, minha vida era cheia de dificuldades, cheia de problemas e tal, até que eu passei a servir a Satanás, e hoje eu vivo bem, eu tenho tudo, eu tenho riqueza, entendeu? A arte de Satanás é a dissimulação, né? Por outro lado, também eu sei de um testemunho, um amigo meu que conheceu um homem que resolveu vender a alma para o diabo, em troca de riqueza, ele vendeu a alma para o diabo e continuou pobre a vida dele, né? Porque Satanás, ele é dissimulado, ele é o pai da mentira, né? Mas Jesus não pode, não mente, isso não é compatível com o seu caráter, Deus não mente, né? Então, essa vida é uma vida de aflições, nós estamos no mundo de pecado, estamos sujeitos a todo tipo de mal aí derivado do pecado, da queda do homem, né? Bem, no início do século XVIII, né, há um concílio ali de Satanás e os seus anjos, né? Está para acontecer aí a conferência da Associação Geral, né, da Igreja Adventista, né? E Satanás, ele também tem os seus concílios, os seus encontros, as suas assembleias, né? E lá no século XVIII, um momento crucial ali que o mundo estava prestes a viver a Revolução Industrial, né, que começou na Inglaterra e depois se expandiu por outros países. Era uma época de avanço da ciência, enfim. Então, ele estabelece algumas metas, né? E ele começa ali, então, dizendo que Cristo ia, afinal, reconhecer a posse de Satanás sobre a Terra, né? Isso aí era só uma questão de tempo. E o Comitê Executivo de Satanás apresenta, então, um plano. Em primeiro lugar, convencer as pessoas de que os demônios não existem, né? Existia um documentário no YouTube chamado História de Satanás. Eu não sei se esse documentário ainda está disponível. Eu dei uma olhada um tempo atrás e eu não achei, não, né? O YouTube vai derrubando aí as coisas, né? Mas esse documentário contava ali uma história de como surge na documentação histórica, no imaginário, o Satanás, né? O maligno, né? E como ao longo do tempo, devido a várias contribuições de vários povos, né? A imagem que a humanidade tem de Satanás, ela foi se transformando, né? Então, devido à influência grega, influência de outros povos, Satanás, lá na Idade Média, ele adquire aquela feição animalesca, né? Sujeito com um tridente, né? Que isso é derivado do deus Hades, né? Lá na Grécia Antiga. Um sujeito ali animalesco, enfim, né? Com chifrudo, etc. Um ser assustador, monstruoso, né? Na Idade Média. E quando nós chegamos ao período aí contemporâneo, principalmente o século XX, os filmes, as séries, né, que disseminam bastante o satanismo, a nova era, o ocultismo, o espiritismo, etc., também passaram a difundir essa imagem, como vocês estão vendo aí, de Satanás como uma figura quase
amigável, né? Fofinha, né? Ali nos desenhos, né? Brincalhona, né? Arteira, né? Ou seja, uma coisa caricata, né? Cada vez mais caricata, né? Como uma metáfora apenas do mal e não como um ser real, né? Então, isso vai se disseminando, como até hoje, né? Nós encontramos aí bastante aí na mídia essa imagem. Bem, no livro do Will Barron, né, O Enganado pela Nova Era, que vocês estão vendo aqui a capa, né, ele fala lá do mestre de Joao Ku, né, o seu orientador espiritual ali, né, o orientador espiritual do Will Barron, né. E esse mestre diz o seguinte para ele: o que queremos dizer com aquela frase, forças espirituais do mal? Não o exército de ímpios e pecadores organizados sob a invenção da imaginação, o diabo ou algum supremo anticristo. Não, nada disso, né? Pois tal exército não existe. E não existe um grande inimigo de Deus, assim, Satanás, né? Isso não existe, isso aí é uma criação, isso aí é uma ilusão, né? Organizada em batalha contra o Altíssimo. Existe apenas a humanidade sofredora e errante, né? Então, por exemplo, lá no budismo, não há uma figura de Deus, de Satanás, céu, inferno. O que causa o mal à humanidade é a ignorância, né? Isso se disseminou aqui no Ocidente, as filosofias orientais, né? O panteísmo, tantas outras procuraram, então, esvaziar isso daí, né? Essa ideia de Satanás como um ser real que causa mal aos seres humanos e está em oposição a Deus, né? Então veja como que esse plano do comitê executivo lá de Satanás, ele tem dado certo, né? Esse plano estabelecido lá no início do século XVIII. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Fiquem à vontade, tá? Nós estamos para concluir esse estudo de hoje, tá, pessoal? Bem, segundo lugar, o objetivo de obter o controle total sobre as pessoas pelo hipnotismo, né? Hipnotismo. A hipnose é algo muito mais disseminada do que as pessoas imaginam. Mais adiante, nós vamos nos voltar para o livro do Fernando Chaij, Forças Misteriosas que Atuam sobre a Mente Humana, e vamos tratar lá mais a fundo da hipnose, tá? Mas, por exemplo, os filmes, né, o cinema, a forma como ele é projetado, aquela tela enorme, a escuridão, a forma como os filmes são produzidos, eles são produzidos para hipnotizar os seres humanos, né? O marketing, muitas vezes, enfim, há muitas estratégias de hipnose aí disseminadas pelo mundo. Pode falar, Pedro. Professor, então uma dúvida. Então, de certa forma, os demônios, eles são meio que divididos em castas, podemos assim dizer, no cujo o Satanás é o ápice da, Sim. tipo, entendi. Existe uma hierarquia assim entre eles, tá? E logo mais nós vamos falar disso, né? O Roger Morneau, ele soube disso lá dentro, né, do satanismo, e ele revela isso no livro, tá certo? Bem, um terceiro plano ali seria destruir a Bíblia sem dar um fim a ela, né? Ao longo da história, sobretudo lá na Antiguidade, na Idade Média, muitas vezes o inimigo se voltou contra a Bíblia procurando destruí-la fisicamente, né? Promovia uma destruição física da Bíblia, né? Promoviam fogueiras, né? Ou deixavam a Bíblia num idioma que as pessoas não conheciam, né? O latim, né? O caso da Vulgata na Idade Média. A ideia era sempre dificultar, reprimir o acesso físico à Bíblia. Hoje, a Bíblia nunca esteve tão disponível, né? Aqui mesmo em casa eu tenho um monte de Bíblias aí, nem sei exatamente quantas que eu tenho, né? Tem uma Bíblia King James, Bíblia de Jerusalém, João Ferreira de Almeida, tem um monte aí de versões da Bíblia. Nós temos a Bíblia no celular, na palma da mão, aplicativos,
Bíblia online, você pode ouvir o áudio, né, a Bíblia, tem o Cid Moreira, né, que gravou a Bíblia, enfim, o que não faltam são Bíblias aí à disposição nos mais diversos idiomas, né, em praticamente todos os idiomas do mundo, né, ou pelo menos os grandes idiomas, todos têm a Bíblia traduzida, mas nunca a Bíblia foi tão pouco estudada pelos próprios cristãos, né? Basta ir a um culto cristão típico, né? Você vai ver que o espaço da Bíblia é relativamente pequeno, né? Muitas músicas, né? Teatro, entretenimento, enfim, muito tempo perdido ali, e o espaço do estudo da Bíblia cada vez mais reduzido, né? Então, é lamentável, uma tristeza, né? Que nós estejamos vivendo o cumprimento disso, vendo como que Satanás foi bem sucedido, né? Nessa estratégia também, certo? Bem, outra revelação aí é que o próprio Satanás se colocou como tutor de Charles Darwin, né? Aquele que cria aí a teoria da evolução, né? Desenvolve a teoria da evolução, né? Vai escrever o livro Origem das Espécies, né? O próprio Satanás, então, se encarregou de estar junto com esse homem, né? Um dos ataques mais frontais, justamente numa época em que o movimento adventista estava lá levando adiante, né, as 3 mensagens angélicas, e a primeira fala de um Deus criador, né? Então, temos a contrafação aí da teoria da evolução, né, que vai dizer que não, que a vida é fruto do acaso, né? De processos químicos, processos biológicos, e que Deus não tem nada a ver com isso, né? Bem, e o Roger Morneau lembra, se algo serve para promover os ideais de Satanás, então é uma doutrina religiosa no mais completo sentido da palavra, né? É a religião de Satanás, né? Pura e simplesmente. E há um fenômeno recente aí que nós podemos perceber aí no mundo, de ateus militantes, né? Richard Dawkins, né? E tantos outros aí, polemistas, né? Que ficam escrevendo livros e dando palestras e buscando aí disseminar o ateísmo, né? Pelo mundo, né? Isso serve aos ideais de Satanás, né? Como as religiões falsas também servem, enfim, tudo que confronta ali as verdades de Deus é uma religião, é a religião de Satanás, né? Como é o caso também da teoria da evolução, ok? O Roger Morneau fala do impacto da luz de Satanás, né? Que é extremamente intenso, é impressionante, né? Ele fica realmente abismado, né? Com Não essa estou ouvindo luz. seu áudio, não, Rafael. Bem, o que vocês podem me dizer aí? Vanderlei e Gisele, estão me ouvindo? Aqui tá normal. Que tá normal também. Eu particularmente não estou ouvindo. Estão ouvindo? Experimenta sair e entrar de novo, Paulo, e de repente resolve. Já aconteceram casos assim, pelo menos, a pessoa sair e entrar de novo. Ou talvez você desautorizou o áudio. No canto esquerdo aí do telefone deve ter um fonezinho. Mandando a mensagem ali no chat que de repente ele nem está conseguindo ouvir, né? Não sei se ele ouviu aí vocês e nós aqui também. Enfim, orientei ele a sair e entrar de novo que de repente resolve. Mas, tá. Ok. Então, nós encontramos na própria Bíblia, né, que não é de se admirar, que o próprio Satanás ele se transforma em anjo de luz, né? Ele tem essa capacidade, os seus anjos se apresentam como ministros de justiça, e são extremamente lindos e inteligentes, né? Isso o Roger Morneau descobre ali, na adoração aos demônios. Não tem nada a ver com aquilo que ele havia aprendido, as imagens que ele recebia no catolicismo, na infância dele, enfim. Então, realmente é um contraste, é um choque muito grande. E aí eu pergunto, eu lanço essa questão a vocês, né? A quem interessa
essa imagem caricata, essa imagem animalesca de Satanás e dos anjos, né? A quem interessa que isso se dissemine, né? Que as mentes das pessoas estejam com isso impregnado, né? Ao próprio Satanás? Ao próprio Satanás, ao próprio Satanás. Quando ele reproduzir, ou ele tentar ali reproduzir a volta de Jesus, muitas pessoas vão segui-lo porque jamais vão cogitar que um ser tão amável, tão lindo, tão maravilhoso seja o Satanás, né? Porque os filmes, a mídia, enfim, as religiões vão disseminando essa imagem distorcida dele como um ser grotesco, e isso acaba favorecendo o próprio Satanás, né? Ele vai, então, tentar copiar, ele vai tentar emular a vinda de Jesus, e com isso vai levar muitos ao engano, ao erro. E, de acordo com a Nova Era, né, o movimento da Nova Era, no livro do Will Barron, nós podemos perceber isso, muitos demônios já se apresentam como orientadores espirituais, né, já aparecem para as pessoas como anjos iluminados, anjos de luz, de sabedoria, e as pessoas facilmente são levadas por esse engano, porque não cogitam sequer que seres tão bonitos, tão iluminados, sejam seres das trevas. Na verdade, é essa. Bem, o Paulo ainda não apareceu, né? Que aparece ali, deixe-me... A gente já está concluindo também. Vou colocar aí... Vou colocar a Gisele como co-anfitriã. Se eu não perceber que ele está na sala de espera, você libera a entrada dele, tá, Gisele? Ok. Vocês estão visualizando os slides? Sim. Sim. Ok. Bem, nós atingimos aí 1 hora de estudos, né? Passamos um pouquinho aí. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa segunda parte para a próxima semana. Ele vai falar dos espíritos em ação, né? Dessa parte para frente aí do livro, é inclusive um pouco mais rápido, né? E eu recomendo que vocês leiam, né? Quem não tenha lido, ou que releiam, então, o livro para a gente finalizar na semana que vem, ok? O próprio Paulo me mandou uma mensagem aqui falando que depois ele vê no YouTube, não sei se ele teve lá algum problema. Muito bem. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Agradeço aí a Penha, as outras pessoas que chegaram depois, tá? Marlene, sejam bem-vindas, tá? E na semana que vem iremos dar continuidade e avançarmos para os outros livros que divulgamos no início aqui dessa transmissão. Algum comentário, alguma observação? Pouquinho. Todo mundo tímido, ninguém quer comentar. Muito bem, então, meus irmãos, nós vamos concluir, tá? Deixar só uma palavra aqui bíblica no encerramento desse estudo, né? Apocalipse, né? Que para mim é sempre uma grande inspiração, tenho um carinho muito grande pelo livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, verso 17, né? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, nós estamos nessa luta ali contra o dragão, né? Mas nós sabemos que Deus irá triunfar nesse grande conflito, e todos aqueles que estiverem de pé no último dia, né, que lavarem suas vestes no sangue do Cordeiro, então, poderão entrar pelas portas da cidade. Tudo bem, Pedro, pode fazer seu comentário.
Só uma dúvida. O senhor falou sobre o Joseph Smith, né? Smith, e também de outros profetas, sacerdotes, etc. O senhor, não sei se nesse curso ou em. Curso, né? Né? Nesse. É A curso? série. Posso dizer? É sério, exato. Ou em algum outro momento vai falar sobre. Pelo grupo Ellen White semelhante a Joseph Smith, porque pelo menos, apesar de ser adventista, eu não tenho um conhecimento aprofundado sobre Ellen White. E a primeira impressão que eu tenho é, por exemplo, você utilizou Ellen White, os escritos de Ellen White, para explicar acontecimentos que estiveram na Bíblia. Isso, de certa forma, não se assemelha um pouco ao que Joseph Smith fez, por exemplo, escrever um novo. O novo livro, não, mas um novo. Novo Testamento de Jesus Cristo. Exatamente. Ô, Pedro, não, de modo algum, tá? Ellen White, ela não escreveu nada para ser um acréscimo à Bíblia ou para substituir a Bíblia, né? Muito pelo contrário, tá certo? Os seus escritos, nós entendemos que são comentários inspirados. Outros profetas de Deus também escreveram coisas que não entraram nas escrituras, né? Nós temos profetas que nem deixaram escritos, né? O caso de Elias, a profetisa Ulda e tantos outros. Nós podemos depois fazer um estudo sobre as características do profeta verdadeiro, né? O profeta de Deus, ele tem que passar por alguns critérios ali, né? Pelos seus frutos os conhecereis, a lei ao testemunho, se não falarem assim, jamais verão a alva, o que ele profetiza deve se cumprir, tá certo? Então, nós entendemos que as mensagens de Ellen White servem, assim, para ampliar, né, para que possamos obter um aprofundamento ainda maior do que Deus nos revela nas Escrituras, mas jamais para substituir ou ser um acréscimo, tá? Como é o caso aí do tal, o outro testamento de Jesus Cristo, né? Ah, enfim, ali, revelado ali pelo Joseph Smith, o anjo Moroni, né, que teria transmitido para ele, tá certo? Mas podemos mais adiante fazer um estudo assim, é sempre muito pertinente. E eu recomendo a todos aqui, principalmente aqueles que ainda não tiveram contato maior com os escritos de Ellen White, que leiam o livro Caminho a Cristo, né? O profeta de Deus, ele vai exaltar o ministério de Jesus Cristo, né? Não apenas no nome, na etiqueta ali na placa, mas vai exaltar no sentido pleno da palavra, né? E é o caso desse livro, né? Uma das obras mais lindas, né? Sobre o cristianismo, sobre Jesus, tá? Livro Caminho a Cristo. Depois tem o Desejado de Todas as Nações. E aí você vai avançando depois, né? O Grande Conflito e outros livros assim, tá certo? Pois bem, vamos encerrar o Penha. Está nos ouvindo, Penha? Acho que não sei. Ô, Vanderlei, está nos Ô, ouvindo? Rafael. Oi, Penha, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Ô, Penha, eu vou pedir para você Oi? fazer uma breve oração, então, para encerrarmos o estudo. Pode ser? Pode ser. Então vamos. Pai eterno, glorificado seja o teu santo nome, exaltado seja o Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem escolhido pessoas especiais para levar a tua palavra. Rafael é uma pessoa muito especial para o Senhor, para mim e para muitas pessoas. Continue abençoando ele nessas séries e que essa série possa crescer, Senhor, com a sua autorização, ganhando vidas para o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado.